a era da igreja também é chamada da era do mistério. A era da igreja também é a era do mistério. Então já vou antecipar. Por que chamada da era do mistério? Porque, irmãos, a era da igreja, a igreja não aparece no mundo político. A igreja não aparece no mundo econômico. A igreja não aparece, de uma forma poderosa diante da sociedade. Então, Deus está fazendo uma obra misteriosa na era da igreja aqui na terra. Satanás faz grandes coisas, grandes obras, não é isso? Na política ele domina, na economia ele domina, na cultura agora ele domina, na educação ele domina, na arte ele domina, em tudo, em todos esses departamentos do mundo, Satanás domina. E nós, a igreja, parece que não é poderosa nessas coisas, mas a fé está sendo recebida pelos homens, e essa fé faz grandes coisas. Essa fé nos conecta com o próprio Deus, e uma revolução, verdadeira revolução de vida está acontecendo no nosso interior, uma verdadeira revolução misteriosa que os homens não percebem, está acontecendo na igreja. Porque até mesmo na religião Satanás conseguiu contaminar, mas graças a Deus nós preservamos a pureza da igreja, na vida da igreja. Irmãos, a vida da igreja é tão importante para esse tempo final, é que nós estamos preservando essa pureza desse trabalho misterioso que Deus está fazendo a partir da fé. A fé, o amor e a esperança, estamos montando uma estrutura da vida cristã, uma estrutura da vida da igreja, que será, a própria igreja será a coluna e baluarte da própria verdade que é Deus. Tá? Então já antecipei um pouco. Hoje, nesse intervalo das 69 semanas para a última semana, que vai acontecer daqui a pouco, estamos na era da graça, a era da igreja, ou a era do mistério. Efésios 3, versículo de 3 a 11. Vamos dar uma olhada. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Nós estamos na era do mistério, tá? A vontade de Deus é um mistério. E tudo que Deus está fazendo na igreja, irmãos, é um mistério. Ele só é revelado para os seguidores de Cristo. Então o mundo não sabe, o mundo não conhece esse mistério. Então estamos na era do mistério. Pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando lerdes podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, tá? E aí vai chegando até o versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, é um propósito de Deus tão firme, tão sólido, só que é um mistério. O mundo não sabe, as pessoas na rua não sabem, mas os mais íntimos do Senhor, os seguidores do Cordeiro, conhecem que nós estamos na era do mistério. Capítulo 5 ainda de Efésios, versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Irmãos, nós não estamos fazendo coisas poderosas, nós não nos metemos na política, nós somos poderosos na política, não somos poderosos economicamente falando, certo? Nós somos quase que anônimos, nós estamos no anonimato,
pouca gente nos conhece, não conhece nosso poder financeiro, nem poder político, mas, queridos irmãos, nós fazemos parte desse grande mistério de Deus, que é Cristo e a igreja, e está sendo formado aqui, né, secretamente, misteriosamente está fazendo, e nós vamos aparecer no final dos tempos. Amém? Vamos aparecer. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, esse intervalo, irmãos, nessa era, Cristo está edificando secretamente e misteriosamente a igreja a nível de nova geração, nova criação, para ser o corpo de Cristo e para ser a noiva de Cristo. Efésios 5, a partir de 25. Vamos lá. Efésios 5, a partir de 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, é que Deus está fazendo conosco, secretamente. Irmãos, nós estamos sendo agraciados com a palavra profética, semana após semana. Irmãos, o mundo está passando imperceptivelmente, né, por parte das lideranças desse mundo, certo? Nós somos o quê? Nós somos um Zé Ninguém para a liderança desse mundo. Mas, queridos irmãos, o que está acontecendo entre nós, irmãos, é essa palavra que estamos falando, irmãos, é a palavra que vem de Deus. E essa palavra visa a lavar a igreja, para santificar a igreja, para purificar a igreja. Está escrito no versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O mundo não vê, mas está acontecendo, irmãos. Essa realidade está acontecendo comigo e com você, se nós levamos a sério, né, essa vida cristã, a vida da igreja. Deus está nos dispensando misteriosamente a palavra semana após semana, para nos santificar, para nos purificar, né, para nos lavar, né, com água da palavra, para apresentar, tem um fim, tem um objetivo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, né? Irmãos, está acontecendo isso ou não está acontecendo isso? Vamos... Ó Senhor, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Por isso, irmãos, você que é marido, cuida bem da sua esposa, alimenta bem a sua esposa, como Cristo faz com a igreja, né? E, portanto, porque nós somos membro do seu corpo. Deus está misteriosamente edificando-nos como a igreja, como sua noiva e também como o seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Irmãos, cada vez mais nós vamos nos tornando cada vez mais um com Cristo. A realidade que Cristo é a verdade. João 14 diz, Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Cristo está cada vez mais infundindo, sedimentando essa verdade em nós, de modo, irmãos, que nós sejamos cada vez mais uma só pessoa com Cristo, certo? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, Cristo e igreja, irmãos, é o grande mistério. O mundo não sabe, o mundo não conhece. Quem não tem revelação não sabe o que significa o que está se passando, mas nós sabemos o que está se passando. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vou aproveitar e falar, marido, ame a sua própria esposa, não a esposa dos outros. Ame a sua própria esposa e, esposa, respeite
ao seu marido. O seu marido merece o seu respeito. Muito bem.